Salve, salve morcegotes e morceguetes, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Caverna do Morcego. Voltamos depois de um tempo aí, né? A gente ficou um pouquinho sumido, enfim, quem tá acompanhando nas redes já tá ligado no que tá rolando, mas voltamos para continuar a leitura de Pedagogia do Movimento Sem Terra, da Roseli Salete Caldarte, pela Expressão Popular, né? Um livro que, como eu tenho dito aqui, eu estava muito ansioso para trabalhar e estou muito feliz. E até peço perdão aí por esse tempo, que eu também estava todo dia pensando, nossa, eu deveria ter gravado antes, mas não consegui, não foi possível. Mas estamos aqui de volta, voltamos para o Pedagogia do Movimento Sem Terra. Eu sou Marcos Morcego, comunicador político aqui da Caverna. Lembrar vocês, inclusive, que todos esses recados estão na descrição, mas não esquece de curtir, comentar, compartilhar, seguir nas redes sociais e pegar o PDF do livro, ou comprar o livro físico, ou acompanhar com a gente a leitura aqui que a gente transmite na tela para vocês também. É óbvio, né? E também seguir aí a Abertura Editorial, a Clio Operária, seguir a Autonomia Literária, que está com cupom de desconto de hashtag, que é de 20%, que é hashtag Morcego na Autonomia, e também a Editora Terra Sem Amos, além das nossas próprias redes e os nossos outros projetos de comunicação, fechou? Eu vou trazer então agora o PDF para a tela, tá? Lembrando, o link para o Drive está aí na descrição. Então você consegue consegue acessar o PDF do livro, mas que está disponível pela própria Expressão Popular, tá ligado? Então aqui a gente está só trabalhando e trazendo também para cá. Então a gente entra no capítulo 3 para discutir o MST, a ocupação da escola, beleza? E aí Roseli começa então citando a Revolução Inglesa de 1640, um texto de Christopher Hill. No reino inteiro, eles debatem apaixonadamente a reforma das escolas, escreveu Comênio em 1641, para que todos os jovens, sem nenhuma exceção, sejam instruídos. Então, já trabalhando um pouco do caráter da escola. E aí ela também cita o João Pedro Stedley em 98. Na nossa militância, existe disseminada uma vontade generalizada de estudar. As palavras de ordem sempre é tempo de atender e todos sem terra na escola já representam um verdadeiro objetivo. Em síntese, a reflexão formulada até aqui é a seguinte: não é possível compreender o sentido da experiência da educação no e do MST se o foco do nosso olhar permanecer fixo na escola. Então, é assim, tudo isso foi desenvolvido para olhar e falar, a gente não vai pensar a pedagogia e a educação a partir da escola. A gente pensa a partir do movimento das coisas e do movimento, que é aquilo que se constrói a partir de determinadas condições históricas, né? E somente quando passamos a olhar para o conjunto do movimento e com a preocupação de enxergá-lo em sua dinâmica histórica, que inclui a escola, é que conseguimos compreender que educação pode e deve ser mais do que educação, e que escola pode ser mais do que escola, à medida que sejam considerados os vínculos que constituem sua existência nessa realidade. Então a gente está olhando para o sentido pedagógico do todo social e da luta de classes dentro desse todo social, né? E isso é muito interessante porque isso é o que ajuda, por exemplo, o MST a se formar. Trata-se de um olhar especificamente preocupado em estudar o processo educativo que perpassa o conjunto das ações do MST e a vivência de cada sem-terra no movimento de sua própria história ou no fazer-se de sua formação. Está afirmado também que esse processo é educativo, constituindo-se como um movimento sociocultural, cujo centro motriz está no processo de formação do sujeito sem terra, que também se produz como um sujeito cultural, à medida que suas ações e sua forma de atuação na sociedade produz e reproduz um determinado modo de vida, que ao mesmo tempo recupera, consolida e projeta valores, princípios, convicções e também um determinado jeito de conceber as relações sociais, que extrapola os interesses corporativos ou as características diferenciais do grupo social específico dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais sem terra. Ou seja, olhar para essa maneira de construção social, entender ela, entender o que a gente está fazendo enquanto um projeto político-pedagógico e de construção social, dentro de movimento histórico, dentro de relações sociais de produção e do modo de produção, é entender todos os pontos que tocam a formação do sujeito. E a formação do sujeito é o que está na síntese do entendimento da autora como pedagogia. Uma pedagogia da praxis, vamos colocar assim, para se manter numa coisa mais gramsciana, mais marxiana, né? Essa pedagogia da praxis, então, ela, por ser responsável de construir uma nova sociedade, de construir esses novos seres, de promover novas formas de sermos sujeitos nas coisas, então, vai ser o centro do debate proposto aqui.
Esse movimento sociocultural que forma o Sem Terra se constitui também das vivências pessoais, de certo modo, extraordinárias de cada grupo, no sentido de que não seriam experimentadas dessa forma se essas pessoas não estivessem vivendo neste momento histórico e fazendo parte desse movimento social. A ocupação da escola foi identificada como uma dessas vivências educativas, cujo sentido mais profundo somente pode ser compreendido no seu entrelaçamento com as demais ações substantivas que participam desse mesmo processo de formação do Sem Terra brasileiro. E aí a gente volta para Rosa Luxemburgo. Porque a Rosa Luxemburgo, quando ela vai trabalhar a luta, ela trabalha a luta como escola também. E esse é um processo fundamental, que também aparece de leve em Mariátegui, mas aparece muito no Clóvis Moura em determinados momentos da vida, né? E eu acho que esse é um ponto e um foco muito interessante, muito importante para a gente pensar, que é esse momento onde, sim, a gente tem o estudo e a gente tem a escola enquanto lugar para sentar e aprender como um dos pontos importantes, que vão ser alterados com a Revolução, a gente não pode tirar isso daí de mente, mas que agora tem uma importância dentro da conjuntura que a gente tem e dos limites que a gente está. Porém, existe uma formação que ela é uma formação política, uma educação que ela se dá nesse momento extra, nesse momento fora, né? Nesse momento dos outros conjuntos da vida, mas também no entendimento do que é a escola, né? Do que é o espaço social escolar criado, do que é a comunidade escolar. Tudo isso tá passando por isso, né? E ela consegue elaborar e colocar em palavras muito melhores do que eu queria, mas que eu venho trazendo, tentando trazer um pouco na caverna há muito tempo. E aqui, efetivamente, num bagulho, pum. Este capítulo é específico sobre a ocupação da escola em seu sentido mais literal, tal como explicado no final do capítulo anterior. Ele busca atingir dois objetivos principais. Um deles é o de aprofundar a análise do sentido sociocultural e educativo dessa ação no processo de formação do Sem Terra, desde a materialidade específica em que ela se apresenta. O outro objetivo é o de narrar com um pouco mais de detalhes, desde essa ótica, uma experiência que costuma ser confundida com a própria história do MST, né? A própria história da educação do MST. Tratar de educação no movimento é tratar da escola, ainda que um conceito e uma significação bastante diferenciados em cada momento da sua história. Então a escola em nenhum momento sai de vista, né? O setor de educação do MST tem sua centralidade de atuação na escola, e a referência construída na sociedade em relação a esse campo também é centrada nela. Nesse sentido, parece-me importante reconhecer uma certa especificidade dessa história, mas agora compreendida na rede de sentidos que problematiza a própria forma como é considerada a educação pelo movimento. Então, a crítica ela se compreende no ponto de entender, sim, o papel que nós cumprimos hoje na escola, mas entender que isso não é suficiente, que a gente precisa alargar e aprofundar esses sentidos, né? Ao afirmar que existe uma trajetória histórica da ocupação da escola pela MST, estou dizendo, pois, que não se trata aqui de um momento de ocupação, mas sim de um processo, onde até é possível identificar um começo, mas não um instante exato em que o alicate morde o fio e a cerca vem abaixo. O alicate morde o fio e a cerca vem abaixo. É esse momento de ruptura do pensamento, mas não dentro de algo que era um momento anterior e se torna um momento depois, mas dentro de um processo de virada de chave de acontecimentos históricos, de coisas que a gente provoca e de coisas que são provocadas pela gente, né? Então, aqui tem essa condição de que o ocupar, assim como ocupar a Terra, ele não faz parte de um momento de, tipo, a gente ocupou a Terra e a partir desse momento a gente passa por um momento diferente, aí acaba esse momento, a gente passa por outro momento diferente, mas é que é um processo que ele vai causando rupturas que vão nos fazendo aprofundar e entender melhor o que está sendo feito, inclusive nas nossas próprias ações. A materialidade dessa cerca é de outra natureza. E o estalar do arame, cujo som evocou no poeta um acorde do violino, representa, nesta metáfora, uma longa sinfonia com instrumentos, tempos e movimentos diferentes combinados. Eu vou grifar essa última frase, que eu gosto a materialidade dessa cerca é de outra natureza. E o estalar do arame, né? O momento faz pá! E aí a gente toma as coisas. Muito zica, que é sobre isso, né? Olhando para a história do MST, não é difícil identificar nela a existência desse processo de ocupação da escola. Exatamente o que vou buscar descrever no próximo tópico. Mas isso não significa dizer que, em todos os assentamentos e acampamentos, esse seja um processo concluído, ou mesmo em andamento. Isso não quer dizer que o movimento como um todo, né, esteja unanimemente fazendo esse processo, mas existem as contradições e as dificuldades. Muitas famílias sem terra convivem com a escola, até porque a relação que tem com ela é anterior à sua entrada no movimento, mas não chegaram ainda a ocupá-la. A ocupação da escola não é uma decorrência necessária da ocupação da terra, embora tenha sido uma ação produzida no mesmo processo e pelos mesmos sujeitos.
mas ela se constitui como uma possibilidade histórica para todos os sem terra que integram o MST ou partilham de sua herança. Para quem leu com a gente o Mestre Joelson, eu acho que fica uma coisa muito importante daquele livro, que é os territórios, eles estão em tempos e movimentos e processos diferentes, de acordo com realidades materiais diferentes, de acordo com desenvolvimentos históricos diferentes, de acordo com certas escolhas e opções que foram colocadas na sua frente, foram pegadas e foram feitas, diferentes. Então, nem todo assentamento ou acampamento vai ter efetivamente uma escola. E nenhuma escola em contraturno. Assim como nem todos eles vão conseguir colocar seus filhos em uma escola. Muitas vezes a escola rejeita por ser sem terra. Enfim, são vários processos. Além, é claro, né, de você chegar e ser um lugar inóspito porque você é sem terra. Enfim, são um turbilhão de coisas. Além de ser uma escola que não é voltada para o campo, por exemplo. Né? É uma escola voltada para a cidade, para a produção, para a industrialização, para o que é chamado de modernização. Né? Para o que é chamado, inclusive, de num sentido de progresso. Né? É bem bizarro, mas é assim que o Estado capitalista consegue desenvolver essas coisas no momento atual, né? E aí, a gente entra no que vai ser hoje a primeira parte disso, a gente vai continuar no próximo momento, que é... É isso mesmo, né? Só tô confirmando uma coisa aqui. Perfeito. É isso mesmo, isso mesmo. Fechou. Desculpa, gente, eu estava vendo aqui o texto só para calibrar onde eu vou terminar essa primeira parte. Trajetória da questão da educação escolar no MST, gênese e nascimento. Olhando hoje, 1999, para a história do MST, a afirmação de que o movimento ocupou a escola tem pelo menos 3 significados. Tá? Então a gente vai passar por 3 significados para o autor. Primeiro, as famílias sem terra mobilizaram-se e mobilizam-se pelo direito à escola e pela possibilidade de uma escola que fizesse diferença ou tivesse realmente sentido em sua vida presente e futura, ou seja, uma preocupação com os filhos e um olhar atento para o passado. As primeiras a se mobilizar foram as mães e professoras, depois os pais e algumas lideranças do movimento. Aos poucos, as crianças vão tomando também lugar, e algumas vezes à frente, nas ações necessárias para garantir sua própria escola. Esse é, de fato, o nascimento do trabalho com a educação escolar do MST. Tá? Então, sim, percebam a centralidade das mães, das professoras, das lideranças e das crianças. É isso. Segundo, o MST, como organização social de massas, decidiu, pressionando pela mobilização das famílias e das professoras, tomar para si ou assumir a tarefa de organizar e articular por dentro de sua organicidade essa mobilização, produzir uma proposta pedagógica específica para as escolas conquistadas e formar educadoras e educadores capazes de trabalhar nessa perspectiva. Então a gente vai ter escola de agroecologia, a gente vai ter escola de teatro, a gente vai ter escola de pedagogia soviética, a gente vai ter, e aí eu puxo inclusive para coisas que estão caminhando conjuntamente em aliança com o MST em vários lugares, né? Mas vai ter escola do Cacau, vai ter escola dos Rios, vai ter escola da Mata Atlântica, vai ter escola do Cerrado, vai ter escola dos biomas, escola dos animais, escola das plantas, escola dos povos. Essas escolas vão surgindo conforme as necessidades e as condições históricas ali e a luta que está acontecendo, né? A criação do setor da educação formaliza o momento em que essa tarefa foi intencionalmente assumida. E, a partir de sua atuação, o próprio conceito de escola, aos poucos, vai sendo ampliado, tanto em abrangência, do companheirinho ao companheirão, né, do mais novinho ao mais velho, como em significados. Escola é mais do que escola. O terceiro, através desse processo a que se referem as duas afirmações anteriores, o MST incorporou a escola em sua dinâmica, e isso em 2 sentidos combinados. A escola passou a fazer parte do cotidiano e das preocupações das famílias sem terra, com maior ou menor intensidade, com significados diversos, dependendo da própria trajetória de cada grupo, mas, inegavelmente, já consolidada com sua marca cultural. Acampamento e assentamento do sem terra do MST tem que ter escola, e de preferência que não seja uma escola qualquer. E óbvio, isso ainda se constitui uma luta, né? Mas é importante pensar que quando aconteceu o bagulho do Eldorado de Carajás, uma coisa que sensibilizou foi justamente o papel pedagógico e das escolas do sem terra que já existia no momento, né? E aí eu cito aqui Pedro Tierra, né, que diz: para o MST, investir em educação é tão importante quanto o gesto de ocupar a terra. Um gesto, aliás, que se encontra no cerne da pedagogia do movimento. Aqui, educar é o aprendizado coletivo das possibilidades da vida. Perdão. As dores e as vitórias são face e contraface do mesmo processo. Então, no momento de dor, a pedagogia e a vida continuavam brotando, né?
E a escola passou a ser vista como uma questão também política. Quer dizer, como parte da estratégia de luta pela reforma agrária, vinculadas às preocupações gerais do movimento com a formação de seus sujeitos. Por sua vez, já é possível perceber nesses sujeitos alguns traços produzidos ou pelo menos influenciados pela sua vivência em uma cultura escolarizada. Esse processo não acontece sem algumas tensões e conflitos entre valores. Primeiro, porque são lógicas distintas, a do movimento e a da escola. A instituição escola traz em si uma história que começou bem antes do MST e com sujeitos próprios, não necessariamente vinculados aos projetos e à cultura organizativa do movimento. Segundo, porque a compreensão de que a questão da educação, no próprio sentido de estudo, é estratégica para o movimento, não é igual no conjunto da organização e das próprias famílias sem terra, que, quando começaram essa história, certamente tinham pretensões bem menos ousadas. Analisando, pois, a história da educação escolar nos acampamentos e assentamentos, é possível afirmar também que a relação entre o sem terra e a escola é ao mesmo tempo geradora e produto do trabalho do MST nesse campo. Foi exatamente a existência dessa relação, já durante o processo de gestação do movimento, que acabou exigindo que a organização coletiva a assumisse como tarefa. Por outro lado, à medida que se compromete em garantir a escolarização de seus membros, o MST acaba produzindo um outro tipo de relação entre ambos. Poderíamos estar hoje estudando uma história em paralelo, o que, de modo geral, aconteceu com outros movimentos e organizações de trabalhadores em nosso país e em outros lugares. Mas o fato histórico é que, por algumas circunstâncias e escolhas, podemos tratar de uma mesma história. A história da relação do sem terra com a escola é parte da história do MST. Esse me parece, afinal, o sentido principal da metáfora que escolhi para identificar aqui esta relação. Então, a escola está para além da escola. A escola faz parte do projeto pedagógico político do movimento, invariavelmente. Na gênese do trabalho do MST com a educação escolar, aparecem pelo menos 5 elementos ou fatores que podem ser identificados como aquelas circunstâncias que pressionaram o seu nascimento. E aqui eu vou ler, então, o primeiro elemento, tá? A gente vai ler o primeiro hoje e os outros 4 no próximo vídeo. O primeiro elemento diz respeito ao contexto social objetivo em que se insere o nascimento do MST como um todo, com um componente específico da situação educacional brasileira e, particularmente, da realidade do meio rural. Assim como não é possível compreender o surgimento do MST fora da situação agrária e agrícola brasileira, também é preciso considerar a realidade educacional do país para entender por que o movimento social de luta pela terra acaba tendo que se preocupar com a escolarização de seus integrantes. O mesmo modelo de desenvolvimento que gera o sem terra também os exclui de outros direitos sociais, entre os dele o de ter o acesso à escola. E aqui vem o ponto crucial. Foi isso que a gente leu quando a gente foi ler sobre os Tupinambá da Serra do Padeiro, né? Não é o que o Cacique Babau fala? E eu estava lendo recentemente um livro sobre os quilombolas, sobre o quilombo de Maré, lá na Bahia, Salvador, né? E esse é um outro ponto que é colocado. O mesmo setor que exclui os quilombolas é o que também não dá acesso à educação. É o que retira os direitos. Inclusive direitos, e aí enfim, eu não gosto de falar assim, mas vamos ficar nesse ponto hoje, que é o direito constitucional, né? Que é a lei. Ou seja, nem a lei é cumprida. Imagina realmente o que deveria ser cobrado, né? A grande maioria dos sem terra tem um baixo nível de escolaridade, uma experiência pessoal de escola que não deseja para seus filhos. Discriminação, professores despreparados, reprovação, inclusão. O censo da reforma agrária, realizado pelo INCRA durante o ano de 97, em parceria com algumas universidades brasileiras, apontou um índice de 29,% de jovens e adultos analfabetos nos assentamentos. Uma realidade que sabemos chegar a mais de 80% em algumas regiões. E uma escolaridade média não superior a 4 anos, sendo encontrado um índice inferior a 2% de assentados com o ensino médio. Ou seja, de modo geral, a realidade do sem terra repete, em alguns casos, aprofunda os índices que caracterizam especialmente o meio rural brasileiro. Se observarmos que esta pesquisa aconteceu depois de mais de uma década de trabalho do MST para promover a escolarização de sua base social, fica ainda mais clara a situação encontrada no início da luta. Então, óbvio, né? Se a gente for olhar hoje para uma situação totalmente diferente, a gente vai olhar e falar, caralho, o MST fez muito mais do que, proporcionalmente, do que o Estado brasileiro. Sim, porque o Estado brasileiro ele não é uma máquina para fazer isso. Uma situação que não é, então, apenas do sem terra, mas do conjunto dos povos do campo, dada a inexistência de políticas públicas que visem, de fato, a garantir o acesso à educação de qualidade para o conjunto da população brasileira, seja do campo ou da cidade. Em resumo,
se no Brasil a escolarização do povo fosse uma prioridade, se as instituições pedagógicas incluíssem como preocupação a realidade específica dos trabalhadores e das trabalhadoras do campo, tratando-os efetivamente como sujeitos da educação do país, talvez o MST não tivesse tomado a si a tarefa de garantir escola para as famílias que o integram, e nem de entrar na discussão específica sobre pedagogia escolar. Ou pelo menos, talvez tivesse demorado um pouco mais a perceber essa tarefa também como sua. Então, a gente vai abrir aqui, eu acho que é um episódio de abertura, a gente está abrindo o capítulo, demos o primeiro elemento, né, que é essencial para entender o porquê do MST pegar essa tarefa como sua. Só que eu acho que tem que ter uma coisa clara, e é aqui onde eu coloco o meu ponto crítico, né, Marcos Morcego, e aí eu acho que quem acompanha a Caverna já saca isso, então não é uma novidade, é que, beleza, o Estado não cumpre com isso. E a gente prova através de posturas práticas, que voltam em teoria, inclusive, mas em uma teoria de organização política, uma teoria revolucionária, mas são as nossas praxis cotidianas que fazem isso, para mostrar que é possível fazer. O Estado não cumpre com isso. Então, talvez a responsabilidade esteja no lugar errado. O Estado ele não serve para isso. A gente vai ter que fazer isso. E fazer isso pressupõe, como a gente está entendendo, entender que a escola é muito mais do que escola. Entender que a gente está falando sobre relação social de produção. Entender que a gente está falando sobre a materialidade de construção de mundo. E materialidade, eu não digo nem necessariamente algo que você possa tocar, mas inclusive como a gente vai enxergar essa nova sociedade, essa nova realidade. Isso passa por esse processo e pelas rupturas. E é um pouco desses elementos que colocaram o MST onde ele está. E aí, a gente vai agregando outros elementos para olhar e falar, beleza, vamos esticar um pouco mais a corda? Vamos puxar um pouco mais, vamos entender como a gente consegue dar esse movimento, como a gente consegue dar essa caminhada. E óbvio, né? Eu acho que isso é um recado geral, porque a gente está falando de construção de realidade diferente. A gente está falando de construção de outros e novos mundos. A gente está falando de colocar o passado na nossa frente e jogar o futuro nas costas para entender o caminho que a gente vai trilhar. E isso cabe para todos os povos telúricos, todos os povos rebeldes. Isso cabe para todo mundo que luta, todo mundo que entende o que é luta de classes. E isso vai valer para todo mundo que for entendendo esse processo que é a luta de classes, né? Que é um processo político-pedagógico. Não no sentido de um projeto, né? Uma coisa que a gente está desenhando aqui, definindo exatamente a coisa, mas um projeto político-pedagógico que ele é um projeto de movimento, que ele é um projeto sobre colocar as coisas em movimento. E não enquanto movimento só falando do MST, mas tudo em movimento, né? Eu acho que é isso que a gente está ampliando aqui, é para olhar e falar, porra, o MST está ensinando muita coisa nova para a gente, muita coisa que a gente já fazia, então vamos, vamos jogar com essas coisas, tá? Então é isso, foi só uma abertura, só um começo, o próximo episódio ainda vai continuar essa abertura, e aí depois a gente vai efetivamente entrar em umas coisas mais cabeçudas, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham curtido, a gente se vê no próximo episódio, até mais, um grande beijo, tchau!